Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo de número 5, que é acerca da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. Nós já vimos onde ocorreu, como ocorreu, o que foi a Revolução Industrial, por que ela surgiu na Inglaterra, né? Foi o conteúdo da semana passada, o pioneirismo inglês. Vimos também a luta dos trabalhadores e esse é o nosso roteiro de aprendizagem de hoje, e nós vamos estudar hoje principalmente acerca dos movimentos de trabalhadores, quais eram as formas dos trabalhadores resistirem aos maus tratos, resistirem à exploração. Nós chegamos a ver no nosso roteiro da semana passada, de número 16, que os trabalhadores eles não tinham direito, né, durante a Revolução Industrial, não tinham direito a salário mínimo, nem a férias, nem a uma jornada de trabalho nem de longe parecida com a atual, que é de 8 horas. Tinha jornada de trabalho de até 18 horas. E o foco da nossa aula hoje será da página 106 até a 111. E vamos ter a nossa atividade bem curta, simples, né? São essas 6 questões que a gente vai fazer ao final da nossa explicação. Mas primeiro eu gostaria de fazer uma breve correção da nossa atividade da semana passada. Essa é a nossa atividade da semana passada. Vocês podem dar pause, vocês comparem as respostas de vocês com a resposta colocada aqui. Todas as respostas vocês podem ver que são do livro didático, né? Eu coloquei a página aqui para vocês saberem de onde eu tirei. E aí vocês podem comparar com a de vocês. Eu coloquei aqui um pouco mais completo, mas você pode colocar um pouco mais reduzido, abreviar a resposta. Caso a de vocês esteja errada, vocês corrigem, tá certo? A primeira questão dizia assim: com base no conteúdo da página 100, descreva os motivos que levaram a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. A resposta estava lá na página, já falada, 100. É a seguinte: a partir do século XVI, burgueses ingleses conseguiram acumular capitais, principalmente por meio da exploração do comércio nas colônias da América e da África. Assim, os burgueses ingleses puderam dispor de enorme capital que foi direcionado para empreendimentos como a criação de fábricas, promovendo a industrialização em várias cidades inglesas. A segunda questão: o que foram os cercamentos? Lá na página 101 a resposta. As propriedades passaram então a ser utilizadas para fins comerciais, principalmente com a formação de pastagens para a criação de carneiros. Esses animais forneciam a lã, matéria-prima essencial para as indústrias têxteis inglesas. Então, o cercamento das terras para o plantio de pastagens, né, para manter os rebanhos de ovelhas para a retirada da lã, para servir de matéria-prima, não é isso? Para a indústria de tecido, que é a indústria têxtil. Terceira questão: de que forma os empresários burgueses se apropriaram das pessoas expulsas do campo e viviam em difícil situação nas cidades inglesas? Também na página 101 tinha a resposta. Aproveitando-se da difícil situação em que se encontravam essas pessoas, os empresários burgueses passaram a contratá-las para trabalhar em suas fábricas, como operários pagando baixos salários. Sem outras opções, esses trabalhadores se sujeitavam a longas jornadas de trabalho em troca de uma pequena remuneração. Quarta questão: que mudança nas relações de trabalho ocorrida na Revolução Industrial levou o artesão a se transformar em trabalhador assalariado? A resposta estava na página 102 e diz o seguinte: os artesãos, que antes possuíam as matérias-primas e os instrumentos de trabalho, passaram à condição de trabalhadores assalariados, vendendo sua força de trabalho para o capitalista, dono dos meios de produção,
e detentores dos lucros obtidos. Quinta questão. Descreva a condição de vida dos operários ingleses. Isso, os operários ingleses. É possível fazer alguma ligação com a vida dos trabalhadores atualmente? Qual? Então, a primeira parte da pergunta, a resposta estava na 103. Ela diz assim: por receberem baixos salários, eles eram obrigados a viver em moradias precárias. Além disso, o custo do transporte era muito alto, o que forçava a morar em bairros precários próximos às fábricas, convivendo diariamente com a poluição. Agora vem o resto da pergunta, né? Se é possível fazer alguma ligação com a vida dos trabalhadores atuais e qual ligação seria essa? Sim, é possível. Ainda hoje, os trabalhadores vivem em condição de pobreza e em áreas de poluição e risco, como em favelas e morros. Sexta questão. Descreva a diferença entre a vida dos trabalhadores e a dos burgueses donos das fábricas. É possível fazer alguma... Aqui tem situação, mas seria se era possível fazer alguma ligação com os dias atuais? Qual? A resposta está lá na 104, a primeira parte da resposta. O contraste social presente nas cidades industrializadas era muito grande. Enquanto os trabalhadores da classe operária enfrentavam péssimas condições de vida, os donos das fábricas viviam em residências luxuosas e confortáveis, situadas em bairros distantes das fábricas. Agora vem a segunda parte da pergunta: se era possível fazer alguma ligação com os dias atuais? Sim, é sim. Qual? Assim como na Revolução Industrial, ainda hoje, burgueses e trabalhadores vivem de forma desigual, né? A burguesia, como a classe rica que é dona das fábricas e dos meios de produção, ela vive em casas luxuosas, bairros, condomínios, apartamentos luxuosos, tem uma vida, né, com todo esse luxo, enquanto os trabalhadores, a realidade é, muitas vezes passam fome, o dinheiro que ganha não dá para pagar todas as contas no final do mês, né? As casas são simples, a vida dos trabalhadores é de fácil compreensão, pois é a nossa, né? Os pais de todos nós são trabalhadores. Então, nós podemos perceber que a nossa sociedade atual tem muito das questões que eram presentes lá no início da Revolução Industrial, como a desigualdade social, né? Ela ainda existe em todos os lugares, não importa o quão rico o país seja, ele ainda tem essa diferença de existência entre os mais ricos e os mais pobres. E a questão de número 7, que era para ler sobre a guerra do ópio, né? Era apenas para que fosse feita a leitura lá na página 105, mas não precisava copiar nem responder nada. Então a guerra do ópio foi a guerra entre a Inglaterra e a China pelo comércio do ópio. A China não queria que essa droga fosse comercializada porque a população estava deixando de trabalhar. O vício pela droga fazia com que as pessoas ficassem letárgicas, muito parecido com pessoas viciadas em crack, cocaína, né? Então as pessoas ficavam letárgicas, abandonavam os trabalhos, caíam no vício, nos portos, nas cidades, e tudo isso estava levando o Império Chinês a um problema, né? Porque cada vez mais era o número de pessoas destinadas ao vício do ópio. E aí o imperador decidiu proibir o comércio de ópio na China. Então os ingleses, as empresas, né, convenceram o governo inglês a realizar uma guerra contra o imperador chinês para
tomar o poder desses portos e dessas cidades e poder comercializar o ópio, que era algo muito lucrativo, né? A Inglaterra saiu vencendo e depois disso a China ela foi, digamos, dividida, né, entre os países mais ricos do mundo, França, Inglaterra, cada um controlava uma parte da China e passaram a lucrar muito, levando as mercadorias para serem vendidas lá, né? Então esse foi o episódio da Guerra do Ópio entre a Inglaterra e a China pelo comércio do ópio na China. Agora nós vamos voltar para o nosso conteúdo de hoje. Passando agora para o nosso livro, gente. A gente já sabe que hoje a aula ela está concentrada entre a página 106 e 111. E logo na 106 e na 107 ela traz essa imagem que mostra pra gente como era a realidade das cidades inglesas durante a Revolução Industrial. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui nessa imagem é a poluição visual, tanto a poluição visual como também do ar. A gente já sabe que a Revolução Industrial se caracterizou pelo surgimento da máquina, e as máquinas, a máquina é um objeto que ela funciona independente do homem, né? A partir de uma força motriz, que não é a força humana, do corpo humano. No caso aqui nós estamos falando das máquinas a vapor, que foi o primeiro tipo de máquina da modernidade, né? Então, o vapor que era expelido através da queima do carvão, a fumaça preta do carvão queimado, carvão no caso aqui mineral, ele deixou essas cidades extremamente poluídas. Todas as empresas, todas as fábricas, elas tinham chaminés, que era por onde expeliam. Então imaginem centenas de chaminés nessas cidades, né? É algo muito parecido com cerâmicas, né? Como nós conhecemos hoje. Só multiplique o número dela por centenas e todas dentro das cidades onde eram localizadas. E também nessas cidades a gente vai ver ainda traços assim bem precários, como por exemplo a existência de animais, né? Carroças, que eram o meio de transporte principalmente para os trabalhadores. E lá na página 107 a gente vai ter além das chaminés, a gente já tem aqui outro elemento, que é a locomotiva. A gente sabe que a Revolução Industrial ela não foi a revolução somente na produção, mas também nos transportes. O navio a vapor pelo mar e a locomotiva por terra, né? E algo bem interessante aqui sobre a morada dos operários. Muitos operários não tinham outro lugar para morar que fosse distante da fábrica. Por quê? Porque eles não tinham como se locomover. O transporte era algo muito caro para esses trabalhadores, que não chegavam a ganhar nem um salário mínimo. Na época não existia salário mínimo. Só depois da luta dos trabalhadores é que foi ter um salário básico, que a gente chama de salário mínimo. Mas antes era quanto aquele patrão quisesse pagar. Então eles moravam perto das fábricas, como vocês podem ver aqui nessa definição. Muitos moravam perto das fábricas, né? As jornadas de trabalho, como eu já falei, era bem diferente de hoje. Chegava a 18, depois passou para 16, 14, 12 horas de trabalho. Então você tinha pouco tempo. Era somente tomar um banho, dormir um pouco, acordar e trabalhar de novo, né? Na página 108 nós temos algo bem... Cadê? Aqui, achei. Aqui nós temos algo que é bem esclarecedor para a gente, né? Que é a transição, a mudança do modo manufatureiro de produção para o modo industrial, a partir da fábrica.
antes da Revolução Industrial, qual era a forma de organização do trabalho na Inglaterra, né? Era a manufatura. A manufatura é o que? É a produção de um produto, de uma mercadoria em uma oficina, né? Essa oficina tinha os trabalhadores, geralmente um mestre, os demais eram chamados de aprendizes, e cada trabalhador fazia uma parte da mercadoria, do produto, né? Ou várias partes, e se destaca por ser um trabalho quase que de artesão. Apesar de o trabalhador muitas vezes na manufatura não produzir a mercadoria, o produto, né, do começo ao fim, mas ele produzia quase todo, ia passando para o colega. E as ferramentas de trabalho, como vocês podem ver, eram movimentadas pela própria força humana, né? Aqui a gente está vendo uma produção têxtil, cada uma das mulheres que trabalham aqui na manufatura fica responsável por uma parte, né? Fiação, confecção, tingimento, né? Já durante a Revolução Industrial, nós vamos ter uma mudança na organização do trabalho, da manufatura para a maquinofatura, né? Ou seja, manufatura significa faturar, produzir algo com as mãos. A maquinofatura já seria a produção a partir das máquinas, né? Então, na maquinofatura, que é a forma de produção que vai ter início com a Revolução Industrial, é a máquina que vai produzir a mercadoria. O ser humano ele vai apenas assistindo a máquina, né? Alimentando a máquina, dando assistência ao trabalho da máquina, interrompendo quando necessário, mas quem produz, né, o principal papel da produção é o da máquina. Como vocês podem ver aqui, é uma fábrica de estilogravura de autoria desconhecida, mas claramente é uma fábrica de papel de parede. Então, toda a confecção e pintura, modelamento do papel é feito pela máquina. O ser humano está aqui apenas assistindo e supervisionando, né? Outra característica aqui, pessoal, a gente já pode ver que antes era a força do ser humano que movimentava o equipamento, né? Quando o ser humano parava para ir ao banheiro, ou cansava, diminuía o ritmo, a ferramenta também diminuía. Mas na maquinofatura, após a Revolução Industrial, não há mais essa, eu não vou dizer limitação, mas não há mais essa característica. A máquina ela funciona independente do ser humano, é o ser humano que tem que se adequar a ela. E vocês podem ver aqui que outra característica é a especialização do trabalho. Diferente da manufatura, onde cada trabalhador fazia uma parcela do produto, mas fazia ele várias partes do produto, né? Aqui o trabalhador ele se especializa, ele só faz uma pequena coisa. Por exemplo, aqui na esquerda você tem esse rapaz que está alimentando a máquina com papel. Lá na frente tinha outros dois jovens responsáveis por outro processo, né? Não sei distinguir. E assim ia durante toda a fábrica. Cada um era responsável por um simples processo. Ia repetindo ele hora após hora, dia após dia, né? Isso a gente chama de especialização do trabalho, né? Você fica responsável só por uma pequena parte dele. E justamente na página 110 a gente vem falando da especialização do trabalho na fábrica, né? Que diferente da manufatura, na fábrica o trabalhador só fica responsável por uma pequena parte da produção da mercadoria inteira. E isso é muito lucrativo, porque quando o trabalhador,
para o capitalista, né, o dono da fábrica. Na manufatura, o trabalhador ele tinha que fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, né? E isso era considerado uma perca de tempo. Já com a máquina, o trabalhador só faz um pequeno pedaço do processo total, então ele consegue fazer isso com muito mais facilidade e velocidade. Se alguém já ouviu falar como eu trabalho, por exemplo, numa empresa como a Dakota, vai ver que tem pessoas que em cada setor, né, a pessoa fica responsável só por uma pequena parcela de produção daquele produto. Por exemplo, colar uma parte do sapato, cortar o couro, costurar, né? E outros trabalhos, né? Então, há uma especialização, não é isso? Então, isso é muito lucrativo para o dono da fábrica, porque os trabalhadores vão ficando cada vez mais velozes, mas é muito nocivo ao trabalhador. Por quê? Porque isso vai limitando cada vez mais o corpo e a mente do trabalhador. Ele vai ficando limitado, condicionado a fazer só aquele trabalho, a tal ponto que se botar ele para outro trabalho ele não consegue mais. É como se ele atrofiasse a capacidade física e mental dele com o passar do tempo. É lucrativo para o dono da fábrica, mas para o trabalhador é muito prejudicial. Essa citação aqui é bem clara para a gente, que é de uma fábrica na Inglaterra durante o século XVIII, que o autor coloca assim: um homem estica o arame, o outro endireita, um terceiro corta-o, um quarto o aponta, um quinto o achata na extremidade em que ficará a cabeça. Então aqui a gente tem a produção de um alfinete. Então olha só a quantidade de pessoas para a produção de um alfinete, né? Uma agulha. Então isso é a especialização do trabalho. E nós temos lá na página 111, que é o dia, nós temos o dia a dia do trabalhador, que o dia a dia do trabalhador com a Revolução Industrial, deixa eu aproximar melhor aqui, se tornou algo cronometrado. O trabalhador tem horas para chegar, tem horas para trabalhar, não pode passar mais do que certo tempo para ir ao banheiro, tem hora para sair, né? Então o dia a dia do trabalhador era, né, bem mais do que hoje, algo extremamente rígido, né? A quantidade de horas trabalhadas por dia, como eu já falei, era bem maior que hoje. A gente tem momentos da jornada de trabalho ser superior até 16 horas por dia. E a gente tem ainda formas de exploração dos trabalhadores era extremamente vantajoso para o dono da fábrica empregar, por exemplo, mulheres e crianças. Primeiramente, a mulher ela ganhava bem menos que os homens, né? E as crianças ganhavam ainda bem menos que as mulheres. Então era a mão de obra preferida dos donos das fábricas, eram mulheres e crianças. Até porque os homens tinham uma tradição maior de fazer motim, greve, quebrar máquinas, se reunir em associações. Já as mulheres não tinham tanta tradição. E isso por quê? É porque as mulheres não lutavam? Claro que não. É porque assim como hoje, as mulheres elas eram muito mais responsáveis pelos filhos que os homens. Era comum os homens saírem do emprego. Já as mulheres pensavam 2, 3 vezes antes de sair do emprego, porque elas sabiam que tinham os demais pessoas que dependiam dela, filhos, né? É comum também mulheres
mães solteiras ou abandonadas por alguém, elas eram muito procuradas para trabalhar nas fábricas. Por quê? Como elas não tinham ninguém que as ajudasse, então elas não iriam fazer nenhum tipo de motim. E as crianças, como vocês estão vendo aqui, de 10, 12 anos, mas houve período de crianças de 7, 8, 9 anos trabalharem também, elas eram muito desejadas como trabalhadoras. Por quê? Trabalhava a mesma quantidade de horas dos adultos, mas ganhava bem menos, né? Não havia escola para as crianças, não havia também salário mínimo, nem férias, né? Isso fazia das mulheres e das crianças a mão de obra perfeita para essas fábricas. Inclusive, no caso da Inglaterra, houve a lei dos vadios, que proibia aquelas pessoas que estavam desempregadas de sair por aí, como eles falavam, perambulando. Se a pessoa fosse pega perambulando ou pedindo, né, na mendicância, ela poderia ser presa, ela poderia ter um membro amputado, uma mão, ou até mesmo transformado em um tipo de, como é que eu vou dizer, quase que escravo, porque ele era preso e era obrigado a trabalhar sem receber nada para um dono de fábrica, né? Ficava preso à noite, durante o dia ele tinha que trabalhar para uma fábrica, certo? Eram as leis dos vadios. Pessoal, aqui é uma breve, vamos dizer assim, passagem pelo nosso conteúdo do nosso livro, e eu vou reforçar um pouco a partir de algumas citações no slide. Gente, nós podemos ver aqui no filme do Charles Chaplin, que é esse que a gente vem trazendo aqui no roteiro de orientação, filme chamado Tempos Modernos, e a gente conseguiu ver assim de forma bem resumida e bem humorada o que é o processo de especialização do trabalho. Você viu que dentro da fábrica o trabalho é tão especializado que tem uma pessoa responsável somente por girar a porca, né? E cada trabalhador ele tem que fazer o trabalho para que o trabalhador seguinte, que vem logo após o trabalho dele, possa fazer o seu. Então a própria esteira ela para, né, caso o trabalhador não consiga fazer o seu trabalho. E vocês viram que ele tinha dificuldade, ele não tinha tempo nem para coçar, né, o nariz. Ele tinha dificuldade de acompanhar o tempo da máquina, que era a esteira, não era isso? Que ia passando bem veloz. Então isso é também especialização do trabalho, que vai prejudicando o trabalhador. Ele vai aprendendo e se acostumando, o corpo vai perdendo a sua capacidade e ele vai fazendo só aquilo, né? Se acostuma a fazer só aquilo. Tanto o corpo se acostuma como a mente. E com o passar do tempo ele não vai conseguir fazer nenhuma outra atividade e isso vai fazer mal, vai desenvolver doenças, né? Então aqui tem uma dica de filme ótimo, qualquer que vocês podem assistir no link do conteúdo, certo? Durante a manufatura,
como a gente viu na imagem do nosso livro, e a gente pode ver aqui nesse slide, todo o processo produtivo ele dependia da força do ser humano, da propulsão humana, né? Era a força que movimentava as ferramentas. Por isso que a gente não pode chamar de máquina, porque ela não era automática, né? Então, gente, na manufatura, o trabalhador, inclusive, conhecia todo o processo de produção. Na manufatura, o trabalho se dava, a própria palavra, né, manufatura, pelas mãos, era um trabalho, né, quase que de artesão. O trabalhador na manufatura não fazia todo o processo, mas ele conhecia todo o processo de produção. Tanto é que um trabalhador poderia trabalhar em uma fase da produção ou em outra, dependendo do dia, dependendo da situação. Mas ele conhecia todo o processo produtivo, algo bem diferente da maquinofatura. Na maquinofatura, como nós já vimos as características, o ser humano ele perdeu a centralidade no processo produtivo e passou a ser agora a própria máquina, o centro do processo produtivo. O ser humano, o homem, ele vai apenas assistindo, auxiliando a máquina, né? E outro ponto importante é que as máquinas, elas por serem uma ferramenta tecnológica bem mais desenvolvida do que na manufatura, as máquinas acabaram realizando a demissão de muitos trabalhadores. Porque antes o trabalho que era feito por 3, 4, 5 pessoas passou a ser feito somente por uma máquina, né? Uma máquina sozinha produzia por 5 trabalhadores na manufatura, né? Então aqui bastava deixar um funcionário naquela máquina e demitir os outros 4. Então houve a substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados, né? E deixa eu ver aqui. Deixa eu ampliar. Ótimo. O ponto importante disso, gente, é que esses milhares de desempregados, juntamente com as pessoas que eram expulsas do campo pelos cercamentos, fez com que as cidades na Inglaterra crescessem descontroladamente, inchassem, né? E quanto mais pessoas inchavam essas cidades, pessoas pobres, em condição de miséria, despossuídos de qualquer chance de sobrevivência, mais lucrativo era para os capitalistas. Por quê? Porque eles conseguiam obrigar os trabalhadores a trabalharem por salários muito baixos. Porque se o trabalhador não quisesse, outras pessoas iriam querer, né? De toda essa massa de pessoas que lotavam as cidades, os mais procurados e lucrativos eram mulheres e crianças. Como vocês podem ver aqui, crianças a partir de 6 anos já eram contratadas para trabalhar e eram surradas, né, quando não realizavam o trabalho que era esperado, quando eram pegas com alguma brincadeira, em atraso, ou caso errassem a forma de executar a tarefa. Então, os supervisores das fábricas tinham sempre chicotes que era usado para surrar essas crianças, né? Então, junto com as crianças, as mulheres também recebiam menos da metade do salário dos homens. Isso era a mão de obra preferida dos patrões. Então, mulheres e crianças eram o público mais almejado por esses patrões por ser extremamente lucrativo, né? Eles pagavam menos, trabalhavam no mesmo a mesma carga horária dos homens, mas recebiam bem menos, certo? Que esse é outro ponto que a gente viu lá na nossa página 111, não foi, do livro? Eu queria também falar aqui desse ponto, já vimos em outro momento, mas a gente pode reforçar agora. Não havia na Inglaterra
leis trabalhistas. Não havia direito social, como descanso remunerado, férias, nem aposentadoria, nem licença maternidade, nem paternidade. Não havia licença de tratamento de saúde, então quando alguém ficava doente ou se acidentava na fábrica, ele simplesmente era demitido, expulso. Não havia seguro-desemprego, nem 13º salário, não havia seguro-acidente, como eu já falei, não havia direito de greve. Se alguém fosse pego organizando greve, era demitido. Não havia hora extra com adicional, Não havia fundo de garantia por tempo de serviço, como a gente está vendo aqui, dentre outras coisas. Então, por exemplo, professor, o que aconteceu com aquele trabalhador que ficava idoso e não podia mais trabalhar? Ele simplesmente era demitido e não tinha direito a nenhum tipo de aposentadoria, Então, muitas pessoas chegavam a morrer de fome, Então, não havia leis trabalhistas na Inglaterra. Foi aí que muitos trabalhadores decidiram lutar por leis. Chegamos a ver também o ludismo, que foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811, que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. Eles culpavam as máquinas, por serem a responsável do desemprego de muitos pais e mães de família. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Os ludistas, eles muitas vezes, à noite, eles se mascaravam, entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Por isso eles eram conhecidos também como os quebra-máquinas, como a gente está vendo aqui nessa imagem, Os quebra-máquinas. Na maioria das vezes eles faziam isso mascarados, porque nós vimos anteriormente que não havia direito de greve. Então, se alguém fosse pego fazendo greve, qualquer tipo de manifestação era preso, além de demitido, preso. Que dirá quebrar a máquina, Então houve a luta de muitos trabalhadores, muitos movimentos, como os ludistas, o cartismo, que buscavam lutar pelo direito dos trabalhadores, como melhor condição de salário, férias, a crianças menores de 9 anos fosse retirado dentro das fábricas, algum tipo de auxílio para aquelas pessoas que pudessem se acidentar. Tudo isso eram reivindicações na época, e todas elas foram colocadas em uma carta feita pelos operários, que foi a chamada Carta do Povo, E juntamente com muitas outros movimentos, greves, briga com polícia, fechamento de fábrica para o trabalhador não entrar, ficavam na frente da fábrica, esses líderes ficavam na frente da fábrica para os trabalhadores não entrar, mobilizando ali uma greve. Então, com o passar do tempo, no final do século XIX, no início do século XX, as primeiras leis que beneficiavam os trabalhadores foram reconhecidas pelas elites, pelos burgueses, pelos políticos, como a redução da jornada de trabalho, passou para 14, depois 12, depois 10, 9 e 8, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, a proibição do trabalho para menores de 14 anos, isso foi bem recente, a instituição do salário mínimo, porque antes ganhava aquilo que o dono da fábrica quisesse pagar, a instituição do descanso semanal, o domingo, direito a férias, direito à aposentadoria, direito à greve, legalização dos sindicatos. E na nossa próxima aula a gente vai ver um pouco das doutrinas, ou seja, as teorias que passaram a explicar a sociedade a partir da Revolução Industrial. Que tipo de sociedade vivemos?
quais são os defeitos dessa sociedade, as qualidades, o que podemos esperar delas. Então vão surgir respostas, pensadores que irão formular teorias para explicar a sociedade capitalista. Mais uma vez, destacando aqui que sociedade capitalista vem de capital. O que é capital? Dinheiro usado para produzir mais dinheiro. É dinheiro que gera lucro, dinheiro para ganhar dinheiro. Então, a sociedade capitalista é a sociedade baseada na produção de lucro, de dinheiro, ok? Então, nós vamos ver alguns pensadores, mas somente na nossa próxima aula. Hoje nós ficamos aqui com a nossa compreensão acerca da especialização do trabalho e também da utilização do trabalho de mulheres e crianças, né, de forma lucrativa para os capitalistas, e um pouco sobre a luta dos trabalhadores por direitos.